Shalom Adonai, que Deus abençoe você, sua vida, seu coração. Vamos estudar Provérbios capítulo 2. Se você ainda não assistiu o outro vídeo, o vídeo anterior, Provérbios capítulo 1, dá uma olhadinha, muito bom lá. Nós aprendemos qual é o propósito, qual é a intenção que Salomão tem, né, ao escrever o livro de Provérbios. Quais são os benefícios do livro de Provérbios? E hoje o tema é um tesouro escondido. Vamos falar sobre a sabedoria. Lembrando que Provérbios é um livro de sabedoria, fala muito da sabedoria. Essa sabedoria aqui é a sabedoria que vem do céu, é a sabedoria divina. Ao mesmo tempo que ela fala da sabedoria, que é um conhecimento divino, um conhecimento celestial, ao mesmo tempo essa sabedoria é o próprio Jesus. Quando chegarmos ao capítulo 8, nós vamos ver isso, que a sabedoria que está falando ali é do próprio Jesus Cristo. Eu anotei alguns versículos, não tem como a gente meditar todos os versículos, eu anotei apenas alguns versículos para a gente meditar. Deixa eu ler aqui o que eu anotei sobre o capítulo 2 de Provérbios, o que fala, tá? Capítulo 2 de Provérbios ensina que a sabedoria é um tesouro escondido que se pode encontrar através da sua busca e da obediência a Deus. Então, duas formas de nós adquirirmos a sabedoria tão prometida aqui em Provérbios capítulo 2. Buscando, né, essa sabedoria e obedecendo quando nós a encontramos. Muitas vezes nós queremos uma direção do Senhor, o Senhor nos dá a direção, e a direção que Ele nos dá requer obediência, e aí nós pecamos ou nós somos penalizados em não obedecer ao Senhor, e aí as consequências vêm. Versículo 1, eu vou ler aqui na Bíblia, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento, agora o versículo 2, né? Para fazer atento a sabedoria do teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento, versículo 3. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido, procurar, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Interessante, Provérbios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, aqui é um texto, certo? Então, o que Salomão está nos falando aqui? Bom, vamos lá. Ele primeiro fala assim: se nós aceitarmos, né, no versículo 1 ele fala aí, se você aceitar as palavras, então a primeira coisa é aceitar, acatar, ver que é importante, ver que é primordial, ver que é de suma importância para a nossa vida. Se eu acatar, né, a palavra de Deus e eu esconder ou guardar no meu coração, ou seja, eu leio a palavra ou eu ouço uma pregação, como você está assistindo a minha pregação agora, você guarda no seu coração e você fala: não, eu vou obedecer o que está escrito aqui. Então, se eu guardar a palavra, se eu aceitar a palavra, aceitar vem a ideia de acreditar, né? Confiar que é uma palavra vinda de Deus, acreditar que é Deus falando comigo. A partir desse momento, essa sabedoria, olha só o que vai acontecer. Vamos ver aqui, versículo 2. Se você der ouvido à sabedoria e se você inclinar o coração, presta atenção que existe aqui algo que chama-se na língua portuguesa condicional. Depende de você fazer isso para poder adquirir aquilo. Então, primeiro ele fala, se você aceitar, se você guardar, ou se nós escondermos, né, a palavra de Deus em nosso coração. Depois, se nós dermos ouvido, certo? Depois, se eu inclinar o coração é o quê? É você ler a palavra, ouvir uma pregação, ou você ouvir no seu ouvido o Espírito Santo falando com você. Quando eu falo ouvido, não é esse ouvido não, mas no seu íntimo, né, no seu espírito, você sente Deus falando com você, certo? Isso aí é o quê? É inclinar o coração. Você passa durante o dia meditando naquilo que Deus falou com você. Aí o versículo 3 fala assim: se você clamar por entendimento e discernimento. Então, duas atitudes minhas, duas condicional minhas, só que no versículo número 3, tá? Se eu clamar por entendimento, então temos que pedir entendimento. Interessante que eu já falei várias vezes, mas eu quero agora repetir. Primeira coisa, para eu adquirir a sabedoria, olha só, primeiro eu tenho que conhecer, depois eu tenho que entender,
depois eu tenho que ter inteligência, para depois eu colocar em prática a sabedoria. Então, primeiro é o conhecimento, entendimento, certo? Inteligência, a sabedoria. Então, o quarteto aqui que nos leva ao sucesso. Então, se eu aqui clamar por entendimento, eu vou ter discernimento. A palavra discernimento é você destrunchar, né? Esse termo é um termo vulgar às vezes, talvez, né? Mas é você separar. É como se eu pegasse essa caneta, tirasse todas as partes dela, tirasse o bico, tirasse essa tampinha. O que eu estou fazendo? Eu estou desmontando a caneta para eu entender a caneta. Para poder reformar um motor de um carro, você tem que tirar todas as peças, né, ali daquele motor. Eu estava assistindo um vídeo de um filho na fé meu, que é mecânico lá em Goiânia, e ele falando, né, ele contou quantos parafusos tem para ele tirar e depois ele apertar. 1.800, 1.700, alguma coisa de parafuso. Então é isso, a ideia é essa aqui, né? Então, se eu clamar por entendimento, eu vou discernir, eu vou entender o que Deus está falando e eu vou ter sabedoria para poder discernir o que eu devo fazer com relação àquele que eu estou sendo desafiado. E aí, versículo 4 fala que se eu procurar a sabedoria, olha só o versículo 4, se buscar a sabedoria como a prata, como tesouro escondido, a procurares, então, aí o versículo 5, ele finaliza aqui, né? Você vai achar o quê? O temor do Senhor. Você está vendo o percurso para eu conhecer o temor e ser temente a Deus? Primeiro, versículo 1, aceitar as palavras, guardar no coração, dar ouvido à sabedoria, inclinar o coração, clamar por entendimento e discernimento, procurar sabedoria. Aí sim vai ser gerado em mim o quê? O temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Já vimos aí no capítulo 1, versículo 7. Né? E vamos ver mais na frente também no capítulo 9. Então, quando eu temo a Deus, o temor ao Senhor que me livra do mal. O temor ao Senhor me leva para a vida, não para a morte. Quando eu temo ao Senhor, é um freio. E nós vamos ver aqui o que causa em nós essa sabedoria, também como resultado do temor. Versículo 6. Pois o Senhor é quem dá. Olha só o que ele diz aí no versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Senhor nos dá sabedoria para sair dos caminhos dos maus, para poder saber se eu ando com aquela pessoa ou não, se eu dou ouvido para aquele conselho ou não, se eu compro ou não compro, se eu faço ou não faço. Então, essa sabedoria, nós adquirimos ela não é apenas lendo um livro, não é apenas ouvindo as pessoas, mas é lendo a palavra e ouvindo Deus. É lógico que Deus usa pessoas para poder estar enriquecendo o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Vamos lá então, versículo 12. A sabedoria o livrará, vai salvar. Olha o resultado agora de tudo isso, o resultado dessa busca, né, da sabedoria, e de ser temente a Deus. A sabedoria o livrará, vai salvar você do caminho dos maus, dos homens das palavras perversas. Então Deus vai me livrar do caminho do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, tudo que está escrito no Salmo 91, certo? 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido, certo? A partir do momento que eu adquiro a sabedoria e eu busco essa sabedoria. Olha só o que diz o versículo 16, né? Pulando para o versículo 16. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Ou seja, eu vou fugir da mulher adúltera, eu vou fugir das más companhias, eu vou ter sabedoria em falar a palavra não, não vou, não quero, não gosto, não concordo, tá? E para finalizar, versículo 20, 21 e 22. Assim o quê? Se eu fizer todo esse processo, eu praticando essas condicionais aí que dependem de mim, adquirindo a sabedoria e o temor, assim andarás pelo caminho dos homens de bem, primeiro. Segundo, guardarás as veredas do justo. O Senhor vai ter condições de me guardar. O Senhor vai ter condições de me abençoar. É como se eu estivesse andando
na estrada errada, e eu passo a andar na estrada certa, e as bênçãos de Deus começarão a cair sobre mim. Igual eu estava vendo a pregação ontem na igreja sobre o Salmo 23, né? Que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os caminhos, todo o tempo da minha vida. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela te segue em todo o tempo da sua vida quando você é um homem justo. Então, vou repetir o versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas do justo. 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. O que está falando aqui no versículo 20, 21? Você vai prosperar, você vai enriquecer intelectualmente, emocionalmente, financeiramente também. Versículo 22. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Ou seja, toda espécie de pessoa ruim, todo mundo que foge da sabedoria, que foge de temer ao Senhor, vai ser descartado, vai ser desfeito, né? Não vai permanecer, vai perecer, ok? Então é isso aí, o capítulo 2 tem muita coisa, né? São 22 versículos, não deu para a gente ler todo, nem meditar em todos. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Até a próxima videoaula. Compartilhe esse vídeo se ele foi bom para você. Até o próximo capítulo 3 de Provérbios.